Olá, meu nome é professora Cristiane Divan Baldani e essa videoaula é destinada à disciplina de Patologia Clínica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre o tema de referência urinálise veterinária, abordando a parte de sedimento, continuação sendo a parte 2. Eles vão se formar e eles vão estar ali presentes no exame de urina, sendo importante a gente identificar qual é o tipo de cristal que está nessa minha amostra de urina, porque cada cristal vai receber o nome de acordo com a sua composição, né? E isso vai ser importante até quando a gente pensar em tratamento, em acompanhamento desse paciente, tá? Então, como o próprio nome diz, toda vez que houver cristais na urina, a gente vai chamar cristalúria. Mas o que é preciso para que os cristais se formem? Para que haja essa agregação e essa estrutura, formada cristalina? Primeiro, eu preciso que haja os cátions e os ânions, em excesso nessa urina, para que ocorra a sua precipitação. Então, é importante que a urina esteja supersaturada desses elementos. Por exemplo, aquele cristal que eu acabei de mostrar para vocês era um cristal de oxalato de cálcio. Então, o que está em excesso nessa urina? Eu tenho muito ácido oxálico ou eu tenho cálcio, ou até os dois juntos. E aí, isso supersaturado, essa alta concentração, é capaz de fazer com que eles precipitem. Mas o que mais eu preciso para que eles se precipitem? Uma das principais condições de formação desses cristais é o pH, tá? O pH ele é fundamental juntamente com essa urina supersaturada desses elementos. Por que o pH é importante? Porque alguns cristais vão se formar única e exclusivamente em pH ácido, outros vão se formar somente em pH alcalino e alguns até em pH misto, né? E por que eu preciso saber disso? Porque, por exemplo, se você tem um pH, um cristal que se formou em um pH ácido, você pode tentar a dissolução dele, se ele estiver em grande quantidade, com algum elemento alcalinizante, Então, é importante você saber qual é o tipo de cristal e qual o pH que eles se formam, Porque isso está intimamente associado a diagnóstico, tratamento e até o prognóstico, tá bom? E uma outra coisa extremamente importante, tá? Que muitos confundem, tá? Com relação aos cristais serem fisiológicos ou patológicos, tá? Existem alguns tipos de cristais que são considerados fisiológicos, tá? Eles vão estar lá presentes no exame de urina e você não vai conseguir correlacionar com nenhuma alteração, nenhuma doença, nenhuma patologia, nenhuma enfermidade diretamente, tá? Já existem outros que sempre vão ser patológicos, ou seja, são aqueles que a gente não espera encontrar, mesmo que seja um só, numa amostra de urina de um animal. E quando eles estão ali presentes, eles podem nos indicar ou nos alertar, para alguma enfermidade e que a gente vai fazer maiores buscas, A gente vai abrir mão de outros exames, para a gente confirmar essa nossa hipótese, Então, é sempre importante identificar o tipo de cristal, tá? E ao longo da aula, a gente vai falando quais são fisiológicos e quais são patológicos. Claro que um cristal fisiológico, quando em grande quantidade, eles podem se tornar patológicos, Mas a gente não vai correlacionar diretamente com uma única doença, tá? E uma outra coisa que gera bastante confusão é a questão de cristalúria com os urolitíases ou nefrolitíases, Litíases são os cálculos, por exemplo, uro, às vezes está na uretra, nefrolitíase está no rim, Então, isso gera bastante dúvida. E o que é importante a gente saber? Que essa correlação, ela nem sempre ela é verdadeira. Então, muitas vezes a gente tem um animal que tem litíase, que pode ser no rim, pode ser na uretra, ou até mesmo na bexiga, Ou seja, ele tem um cálculo, e você não vai encontrar cristais na urina. Por que você não encontra? Porque está tudo tão agregado, aqueles ânions,
íons, aqueles cátions, aquelas moléculas se precipitaram, estão tão agregados que eles não vão dissolver. São o que a gente chama, esses cálculos ainda não estão, essas litíases não estão ativas. Então, a gente não encontra esses cristais na urina, tá? Por outro lado, você vai ter litíases, né, que você vai encontrar essa grande quantidade de cristais na urina, né? E isso vai te ajudar a identificar. Mas sempre que tiver litíase, é importante a gente, né, lançar mão de outras ferramentas, como uma ultra, para a gente poder identificar melhor a sua localização e correlacionar com os achados de urina, tá? Por outro lado, às vezes você vai encontrar cristais na urina, né? E isso não significa que esse animal tem litíase, né? Que ele tem um cálculo, ou que ele vai desenvolver um cálculo daqui a um tanto tempo, né? Então, essa correlação, ela precisa ser guardada com muito cuidado para que não sejam feitas interpretações isoladas, principalmente quando a gente avalia um EAS que tem cristal único e isoladamente, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela, são vários tipos de cristais que existem na literatura. Eu vou pontuar para vocês os principais, aqueles que a gente mais vê na nossa rotina, tá? Aqui do hospital veterinário e que acaba sendo a rotina, né, da grande maioria dos laboratórios comerciais, né? Mas só lembrando para vocês que a gente tem aqueles que podem aparecer normalmente, que seriam nessa coluna, como por exemplo ácido úrico, os uratos amorfos, oxalato de cálcio, fosfato amórfio, fosfato de cálcio, né, fosfato triplo e carbonato de cálcio. E observem que cada um tem uma morfologia distinta. E essa morfologia é como se fosse uma célula, né, que vai permitir que a gente consiga identificar no microscópio. E já existem aqueles que o aparecimento é anormal, né? A gente tem que encontrar menos de um por campo. A gente não deve encontrar nenhum desses na urina. Por exemplo, cristais de cistina, de colesterol, de bilirrubina, de leucina, de tirosina, de sulfa, né? Ácido hipúrico, né? Por exemplo, cistina, leucina, tirosina são aminoácidos, né? Lembrando, na reabsorção tubular, os aminoácidos devem ser 100, mesmo os que passam, tem que ser 100% reabsorvido, né? A gente não quer ter perda de colesterol na urina. Então, se a gente tem cristal, é porque tá havendo uma supersaturação, e isso não é o que a gente espera. Por exemplo, não se espera, se a gente lembrar lá da outra aula, né, ter bilirrubinúria. Bilirrubinúria não é considerado fisiológico. E se eu tenho cristais de bilirrubina aqui, é porque tá havendo o quê? Uma supersaturação, tá havendo muito. Então, isso não é normal. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada tipo de cristal. Lembrando que dentro de valor de referência, para o cão e para o gato, eu não espero encontrar nenhum tipo de cristal na urina deles, tá? No cavalo, lembra que a gente comentou que a urina do cavalo, ela é um pouquinho mais turva, porque a gente pode encontrar muco, filetes de muco, principalmente na éguas, porque elas têm glândulas produtoras de muco na pelve renal, mas também porque a gente pode encontrar alguns cristais. Quais cristais? Seja o carbonato de cálcio ou o oxalato de cálcio. Por quê? Porque o cavalo, ele tem uma calciúria, ou seja, ele excreta mais cálcio que as outras espécies de animais domésticos, tá? E o oxalato estaria associado a plantas, né? A sua alimentação, né? Existem várias plantas que são ricas em ácido oxálico. E a vaca, a gente também não espera, né, encontrar nenhum cristal. Então, no cavalo, a gente tem essa particularidade. Esses cristais amorfos, eles são simplesmente, né, um associado da alimentação, supersaturado pela alimentação. Por quê? Alguns vão ser compostos só de fosfato. Lembra que os cristais recebem o nome de acordo com o que compõem. Então, eles podem ser fosfatos amorfos ou uratos amorfos, tá? E isso está associado à alimentação, né? Alimentação rica em fosfato, rica em urato, que está supersaturada, às vezes porque o animal não tem um bom manejo hídrico, né? Ou não bebeu muita água, e isso acaba acontecendo. Bom, como é que eu vou saber qual que é o fosfato e qual que é o urato? Os fosfatos se formam em pH
principalmente alcalino, mas podem se formar em pH neutro. E a gente já vai saber o pH da urina desse paciente porque a gente fez o exame químico, né? E os uratos se formam principalmente em pH ácido, né? Mas também podem se formar em pH neutro, tá? E é assim que a gente faz a diferenciação se é fosfato ou se é urato, mas ele não tem um significado patológico em que eu associo efetivamente com uma doença, tá? Todo cristal tem uma tabelinha que existe no laboratório, tá? Que quando a gente tem dúvida da sua identificação, a gente vai nela e a gente vê se é dissolvido por e não dissolvido por. Então, por exemplo, o fosfato amorfo, ele é dissolvido por ácido acético, né? Então, a gente vai lá, pinga uma gotinha na lâmina de ácido acético, se dissolver, confirma a nossa hipótese, tá? Então, essa é uma tabelinha, ninguém precisa decorar, é só para vocês saberem que existem, tá? E todo laboratório tem essa tabelinha em caso de dúvida. Mas ela não é usada na nossa rotina porque normalmente quem já consegue fazer a identificação facilmente, tá? Aqui só para vocês verem, tem também junto com esses cristais amorfos algumas hemácias, ó. Os eritrócitos aqui, ó. Tá? Foi da aula anterior. E o outro tipo de cristal? Existem os cristais que a gente chama de oxalato de cálcio. Então, o que está super saturado nessa amostra? O ácido oxálico, né? Está presente em alguns alimentos, ou o cálcio. E ele pode se apresentar de duas formas. Uma forma é o que a gente chama de forma monoidratada. Ela é essa forma aqui fusiforme, que lembra uma agulha, tá? Ou então o que eles chamam de cerca de piquete, tá? E que no cão usualmente se apresenta assim e que no gato fica com essa aparência mais de cerca de piquete, tá? Eles se formam principalmente em pH ácido, né? Por isso que eu tô me referindo ao cão e o gato, lembrando que o cão e o gato, né, naturalmente, fisiologicamente, eles têm um pH da urina ácido, por isso que eu acabo encontrando esses cristais na urina de cão e gato, ou até um pH neutro. Essa forma monoidratada que eu estou mostrando aqui para vocês, ela ocorre nesses animais quando há intoxicação por etileno glicol, né? Etileno glicol é uma substância que ela é transparente e docinha, tá? E que o animal, às vezes, está ali, o animal acaba lambendo e 4 a 6 horas depois você já encontra esses cristais na urina desses animais. E isso é uma forma que ajuda muito no diagnóstico da intoxicação. É uma substância que é usada em refrigeração de ar-condicionado, tá? Às vezes oficina de carro que conserta ar, né? Então são populações específicas, tá? E a gente tem relatos também de alguns animais que ingeriram grande quantidade de chocolate, tá? Que acabaram tendo esses cristais de oxalato de cálcio na sua forma monoidratada, tá vendo? Ele apresenta essa forma aqui, ó, fusiforme, tá? Forma de agulha. Essa já é a forma dihidratada, tá? Ele usualmente ocorre quando eu tenho uma supersaturação de cristais de ácido oxálico e ou cálcio. Mais uma vez, ele só se forma em pH ácido ou neutro, principalmente, então eu tô falando em cão e gato, mas às vezes ele pode se formar numa urina alcalina. Mas por quê? Foi aquela urina que foi armazenada muito tempo, que tinha um pH ácido, mas ficou tanto tempo armazenada que houve alteração e o pH ficou alcalino. Então, daí mais uma importância, né, para a gente reforçar o fato que a urina não deve ser estocada. E quando avaliada nos sedimentos, é que acontece quando a urina fica armazenada na geladeira mais tempo e você não espera ela chegar à temperatura ambiente, né, para você fazer o exame químico e análise do sedimento, né? Então, sempre que a gente vai fazer essa urina, a urina tem que estar à temperatura ambiente e lembrando do tempo de viabilidade da nossa amostra de urina, que o exame tem que ser feito rápido, tá? E uma vez encontrado esses cristais de oxalato de cálcio na urina, o que eu vou pensar? Primeiro, eu preciso excluir o armazenamento, né? Então, eu tenho que saber se essa urina está dentro do tempo de viabilidade, 4 a 6 horas no máximo, né? E se essa urina foi avaliada a temperatura ambiente.
né, para a gente excluir essa questão de armazenamento, que seria, na verdade, um artefato pós-coleta. O que eu tenho que ter em mente? Animais, né, que têm uma alimentação rica em vegetais, contendo oxalato, né, em que não tem, às vezes, um manejo hídrico, comem muito desses vegetais, eles vão ter excesso de ácido oxálico na urina, então hiperoxalúria, né? E em função disso eu vou encontrar esses cristais de oxalato de cálcio e por isso eles podem ser vistos em animais clinicamente sadios associado à dieta, tá? E aí está associado à alimentação desse animal. Diferente de, por exemplo, quando eu falo em excesso de cálcio na urina, em hipercalciúria, porque estaria associada a alterações patológicas de hipercalcemia ou até hipercortisolemia desses pacientes, né? Claro que somente pela identificação do cristal de oxalato de cálcio eu não consigo fazer a distinção, mas uma boa anamnese, uma boa clínica e até outros exames investigativos me ajudam a escolher qual dessas opções, qual dessas causas podem estar vigente, tá? E um outro cuidado que a gente tem que ter é que gato, né? O que acontece? Hoje em dia, os cristais mais comuns em gatos são os cristais que a gente chama de fosfato de amônio e magnésio, ou também fosfato de amoníaco ou cristal de struvita. Esses cristais mais comuns, eles se formam em pH alcalino. E às vezes, na tentativa de fazer um manejo e promover a dissolução, né, institui uma terapia ácida para o gato, né? E aí essa acidificação excessiva da urina acaba, às vezes, levando à ocorrência dos cristais de oxalato de cálcio. Então, na tentativa de reverter um, que é o próximo que a gente vai conversar, você acaba tendo esses cristais de oxalato de cálcio. Ele pode ser encontrado em equinos sadios, é fisiologicamente normal e em função disso, a gente tem que estar ciente para quando isso vem num laudo laboratorial, a gente não correlacionar com nenhuma enfermidade. E cuidado para não confundir com cristal de oxalato de cálcio, né, que é o anterior que a gente comentou. Ele é um cristal que se forma principalmente em pH alcalino, neutro, né? Então, muitas vezes o manejo, na tentativa de dissolver esses cristais, o que se fornece a esse paciente? Algo que promove a acidificação da urina. E por isso que lá no gato, né, porque o gato já tem um manejo hídrico, vocês vão ver melhor nas disciplinas de clínica, né, já tem um manejo hídrico mais complicado, você dissolve o distruvita, mas você acaba levando à formação, né, dos cristais de oxalato de cálcio, tá? Um outro tipo de cristal que nós temos são os cristais de bilirrubina. O próprio nome já diz o que vai estar em excesso nessa amostra de urina, bilirrubina. Então, eu vou ter que pensar naquelas condições, né, de bilirrubinúria. E esse é um cristal que só se forma em pH ácido, né? Então, eu só vou conseguir visualizar em cão e gato. Como é que eles são? Ou eles são dessa forma amarelados, acastanhados, que lembram aglomerados de agulha, é como se fosse aquelas varetas coloridinhas que criança brinca e que você joga, ou ele fica com essa forma de lanterna, flashlight, né, do inglês em alguns livros, né, aqui seria o corpo da lanterna e aqui o visor da lanterna. Os cristais de bilirrubina, como eles estão associados a situações de bilirrubinúria, né, a gente já pode dizer que é um cristal do tipo patológico, que a gente não espera encontrar numa amostra normal de urina, exceto se, é o que a gente pode lembrar, se a urina do cão, lembra lá, ela estiver muito concentrada, um baixo número pode ser encontrado, né? Principalmente em machos. Mas, em geral, quando a gente encontra vários cristais de bilirrubina, a gente vai pensar em alteração, né, do metabolismo de bilirrubina. E junto com esses cristais de bilirrubina, é evidenciado no exame químico bilirrubinúria. Então, eu vou pensar em doenças hemolíticas, né, em doenças hepáticas, biliares, e aí eu vou investigar mais para tentar chegar mais próximo possível da causa. O que eu preciso saber é que se a densidade da urina está ok, eu sei que esse cristal se torna patológico, tá? Não essa forma sarcóptica, tá? Que a gente vê mais no cão.
a gente vai pensar o quê? Em situações de hiperamonemia, ou seja, altas concentrações, né, de amônia no sangue circulante. Então, o que a gente pode ter? Malformação portovascular, né, o que a gente chama de desvio porta-sistêmico, ou shunt porta-caval. Por quê? É aquela situação em que, o que acontece? A circulação porta não chega no fígado, lembrando que a amônia vem do metabolismo de proteína. Então, o animal ingeriu proteína, lá no intestino deve ser convertida em amônia e deve chegar lá no fígado para se transformar em ureia, porque a amônia é tóxica, né? Só que se eu tenho uma malformação portovascular, a circulação porta, que sai lá do intestino e deveria chegar no fígado, não chega e desemboca na circulação sistêmica. Então, a gente fica com hiperamonemia, tá? E aí, às vezes, você tem alterações neurológicas, o animal tem o chamado andar de bêbado, que é a ataxia, né? E uma série de outras manifestações associadas à hiperamonemia. A gente pode pensar também em uma doença hepática grave, por quê? É aquela que a amônia, né, lá do intestino chega no fígado, porque a circulação porta está normal, mas o fígado não consegue efetuar o ciclo da ureia, né? Lembra que é transformar essa amônia, que é tóxica, na ureia para excretar, né? Então a gente vai pensar numa insuficiência hepática bem considerável, bem grave, tá? Algumas raças são mais predispostas, segundo a literatura, que seriam os dálmatas e bulldog inglês, tá? Então, o biurato de amônia são cristais que a gente já consegue correlacionar com algumas patologias, efetivamente, e isso ajuda muito o clínico, né, na hora de fazer essa investigação para fechar o diagnóstico. Nós temos também os cristais de cistina, tá? A cistina, se vocês lembrarem, ela é um aminoácido, né? E aí a gente, obviamente, já não espera ter aminoácidos sendo excretados na urina, né, perdendo, né? Então, toda vez que a gente encontrar cristais de cistina, a gente já vai pensar em alguma alteração. Como que eles se comportam? Como é que eles se apresentam? Eles são incolores, tá vendo? E eles lembram hexágonos perfeitos, tá? Um ou outro pode estar quebradinho, mas eles são hexagonais. Aqui, ó, no laser tem hemácia e aqui tem um leucócito. Olha como eles são maiores, né? Histoplasma granular. Olha aqui, a hemácia já é menorzinha, tá vendo? Alguns estão quebrados, mas eles lembram placas hexagonais perfeitas. Então, se o cristal de cistina, eu sei que cistina é um aminoácido, eu não espero encontrar aminoácido na urina. E se está fumando cristal, é porque está super saturado, ou seja, a urina tem muita cistina. Para que ele se forme, o pH tem que estar ácido ou neutro, então, mais uma vez, eu vou pensar, né, em cão e gato. Então, vocês vão ver que a maior parte dos cristais se formam em pH ácido ou neutro, e aí, por isso, a gente vê com maior frequência, né, na rotina de cães e gatos. Então, aqui a gente vê essas placas hexagonais em cores. E o que eu vou pensar? Eu vou pensar num defeito no transporte de aminoácidos no túbulo renal proximal. Por quê? Se a cistina é um aminoácido, e ele é um aminoácido que passa pela filtração glomerular, lembram? 100% deveria ser reabsorvido lá no túbulo contorcido proximal. Se esse aminoácido não está sendo reabsorvido no túbulo contorcido proximal, né, e usualmente é um transporte ativo, eu vou pensar em alguma alteração renal, uma nefropatia, né, algo no sentido nesse túbulo renal proximal, tá? Então, eu sei que a minha alteração está a nível renal e eu vou fazer maiores investigações, tá? Existem alguns relatos na literatura que, né, essa cistinúria, ou seja, esse excesso de cistina na urina pode ser hereditário, associado a algumas raças como Dash, Basset Hound, York, Rottweiler e alguns outros. Mas, usualmente, quando eles são encontrados na urina, se não é filhote, a gente correlaciona com uma alteração no túbulo renal proximal, tá? Porque cistina é um aminoácido. Com isso, nós finalizamos toda a parte de cristais, tá? Que podem ser encontrados principais no exame de urina, no EAS, tá? Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida eu estou à disposição,
tá? Vocês podem nos contactar via sistema acadêmico, tá? Nos fóruns ou até mesmo via monitora ou grupo de WhatsApp para tirarem as suas dúvidas.